Após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentar uma proposta de emenda constitucional para criminalizar o porte ou posse de droga, parlamentares avaliam trazer para o Congresso mais 2 temas que estão pautados no STF, que são os impostos sindicais e o aborto. A visão de líderes da casa é de que o Supremo tem invadido a competência do Senado de legislar e que a única forma de reagir a isso é alterar o texto da Constituição. Vamos lembrar que o presidente Rodrigo Pacheco é um grande jurista, é um profundo conhecedor do direito constitucional e do direito penal. A análise desses temas, aborto, imposto sindical, drogas, tem causado incômodo e críticas de parlamentares, que até mesmo daqueles que apoiam a corte. João Belutti, se você tem um poder e não o exerce, então você não tem o poder. Correto. A Constituição diz que cabe ao Poder Legislativo legislar. Se o Poder Legislativo não legisla, então ele não tem o poder de legislar. Ele cedeu este poder. Ele abaixou demasiadamente. E um grande filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, que foi inclusive discípulo do maior filósofo alemão de todos os tempos, Immanuel Kant, dizia: quando você se abaixa muito, não é bom. Então, veja só, nós temos aqui, primeiro, aborto. Você pode abrir um chat aqui, abrir em outras emissoras, aqui um público um pouco mais conservador, outros um público mais liberal. Abre o chat. Você é a favor da descriminalização do aborto? E as pessoas vão começar a opinar. Então vamos pedir opinião de 203 milhões de brasileiros, tirando aí uns 30 milhões de menores, vamos pegar aí 170 milhões de brasileiros opinando. Eu gostaria de ouvir. Qual é a opinião do brasileiro? Eu sou contra a descriminalização do aborto. Acho que tem que ser crime. Tirando a questão do aborto necessário ou terapêutico para salvar a vida da gestante e o aborto sentimental ou humanitário quando a gravidez decorre de estupro, que são as hipóteses já previstas em lei. Já está em lei. Tirando isso, eu sou contra a descriminalização do aborto. Mas eu gostaria de ouvir quem pensa diferente de mim. Gostaria de ouvir argumentos contrários. E gostaria de apresentar os meus argumentos. A descriminalização do porte de pequena quantidade de droga. Eu gostaria de ouvir a população. Eu sei, pela minha experiência de membro do Ministério Público, que o crime organizado explora os nanotraficantes, que são aqueles que têm quantidades ínfimas de droga para distribuição. E sei que, para você classificar como tráfico ou posse para uso próprio, tem que ter uma motivação feita pelo delegado, pelo Ministério Público na audiência de custódia, com a presença do defensor, na presença de um juiz. Tem que analisar os antecedentes. Tem uma série de critérios para fazer essa análise. Então eu sou contra a descriminalização da posse de pequena substância de droga. Muito bem, porque pode ser para tráfico ou não. E a legislação já descriminalizou, porque já despenalizou, porque não é previsto com pena privativa de liberdade. O imposto. Eu acho legal o imposto sindical. Eu sou a favor. Mas eu sou contra o imposto sindical obrigatório. Acho que cada pessoa, o trabalhador, tem direito de optar. Mas é a minha opinião. Você não acha, Belutti, no momento em que estas discussões, que têm opiniões contrárias, vão para o Congresso Nacional, as pessoas se sentem representadas? Porque, mal ou bem, o Poder Legislativo detém representatividade por mandato. As pessoas que votam delegam poder a ele. Todo poder emana do povo, e o povo só exerce esse poder por meio de representantes eleitos. Quando a discussão sai do âmbito de 513 deputados federais e 81 senadores, e ficam entre 11 senhores que conhecem direito, como também tem muitas outras pessoas que conhecem, essa discussão não perde um pouco a legitimidade e fica antidemocrática, já que estamos falando tanto em Estado democrático de direito? Belutti, eu queria ouvir você. Concordo, ela fica 100% antidemocrática e muitos estudiosos apontam, e eu me alinho com eles, que você pode apontar no Brasil características de um sistema de juristocracia, que seria uma prevalência da justiça sobre os demais poderes, especialmente da Suprema Corte. E como o Capês bem colocou, não é o primeiro tema
que o Supremo vem legislando, tirando a competência do Legislativo. E eu só discordaria da parte do quando você não decide, porque o não decidir também é uma decisão. Se o Legislativo não decidiu, falou, não quero mexer nesse tema. É uma decisão, não mexer é um tema. Porque muitas das coisas que a gente discute, a criminalizar isso, aquilo, já tem previsão legal, já tem previsão a punir a pessoa por causa disso, por causa daquilo. Só que o Supremo está invadindo até a quantidade de drogas, de maconha que a pessoa poderia aportar, está invadindo a competência do aborto, que é uma coisa que a sociedade diverge muito, mas que eu também sou contra. E um outro ponto que eu colocaria é disso, o poder não tem volta, né? Como o Capês colocou. Você avança uma casinha no poder, você não volta, né? O STF avançou 2, não volta, avançou 3, não tem como voltar. Ah, eu legislei em 50 temas, agora, ó, Legislativo, toma de volta a bola, pode legislar agora. Não, isso não existe. E veja essa reação do Pacheco e do Senado como uma reação, na verdade, bastante tardia, e acho que ela é uma reação pró forma e bem protocolar. Nos bastidores as coisas serão bem diferentes. Professor Marcelo Suano, o senhor é formado em filosofia, sociologia, tantas áreas da ciência. Montesquieu dizia que todo aquele que tem poder sem controle tende a abusar do poder. Então, pergunta o seguinte, o Senado está reagindo tardiamente? Isso vai ser uma vitória de pirro? Ou seja, eles vão protestar, apresentar uns projetinhos e não vão fazer absolutamente nada? É só aquele negocinho, o bebê vai fazer malcriação. Ou você acha que realmente vai haver uma efetiva manifestação do Legislativo dizendo, essa competência é nossa. Ou seja, o Poder Legislativo regula o futuro, o que vai acontecer. O Judiciário regula o passado, julga o que já aconteceu. Quando você inverte essa ordem, você afronta o princípio, por exemplo, da reserva legal. Meu querido Suano. Olha, eu não gostaria de colocar sob suspeição, Sua Excelência, o presidente Rodrigo Pacheco, por quem eu tenho uma admiração pela sua elegância, ponto. Mas eu gostaria... Só vai ficar claro para saber se essa ação dele foi uma ação reativa porque ele acordou que ele não vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque era o grande sonho dele, ser ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo algumas pessoas ventilavam na mídia, outros comentavam. Alemão, tem alguma imagem do presidente Rodrigo Pacheco lá na ONU, acompanhando a fala do presidente Lula enquanto é aplaudido, para Suano falar e retomar isso assim que aparecer a imagem, mas prossiga, Suano. Dormindo ou acordado? Veja, se ele acordou que ele não vai ser, aí ele está começando... O Belucci foi muito preciso. É aquela lá que poder adquirido não se devolve. Eu me lembro que o Caio Mastrodomênico, que eu sempre falava aqui nas reuniões que tinha, o Caio dizia, um poder conquistado não é devolvido para aquele de quem foi retirado. Ora, os avanços do Supremo chegaram a um ponto em que ninguém pode chegar e dizer, ministro tal qual, o jeito está errado, é monstro. Não, permitiram, eles foram. Agora, o problema é essa forma de atuar em que vai fazer uma PEC, alterar a Constituição para resolver um problema que é um problema perigoso para a sociedade brasileira. Está se dando porque o Rodrigo Pacheco quer responder aos ministros do Supremo ou ele quer realmente regular de uma forma que responda às demandas da sociedade? Você falou, eu gostaria de ouvir o que a sociedade quer falar. Se nós botarmos para a sociedade falar, tirando dos grandes centros urbanos, num determinado segmento lá, todo mundo, a maioria absoluta é contra o aborto, é contra as drogas e é totalmente contrário a essa esculhambação que está querendo... É a favor da polícia. O Brasil tem um perfil mais conservador nos costumes? Capês, tirando dos grandes centros... que todo mundo vive como se estivesse em Marte, transitando por Melrose, sabe? Tirando isso... Imagens do senador Rodrigo Pacheco estão aí dividindo a tela com você, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está fazendo uma reação ao ativismo do Poder Judiciário. E eu pediria aquela cena na ONU, do Lula fazendo discurso, com ele no seu entusiasmo contagiante, aplaudindo com os dedos indicadores. Por favor. Mas olha, tirando esses grandes centros, em alguns aspectos, o cara do interior é boa noite, bênção mamãe, bênção papai, gosta de rezar à mesa antes do jantar, são conservadores. O brasileiro é conservador e como conservador, ele defende a família, ele é contra o aborto, ele é contra a droga.
É isso. Se nós fizermos uma enquete, é o que vai vencer. Aí nós temos o Sua Excelência, o Rodrigo Pacheco ali, que deve ter acordado. Eu gostaria de saber se ele está querendo realmente colocar um ponto final nesse avanço do Supremo Tribunal Federal. Fulano, deixa ele falar um pouco. Fala Não, 2 pontos que eu Vai lá acho defender o que é errado. Porque está entrando um tema importante da CPMI de 8 de janeiro. A qualquer momento vamos tratar da CPMI de 8 de janeiro. Arremata, por favor, que esse tema é polêmico. Agora. 2 pontos importantes que eu discordo tanto do Bellucci quanto do professor Suano. Primeiro é o seguinte, omissão legislativa não é escolha, não. Não, é decisão. Se fosse escolha, não existiria mandados de injunção e a ação declaratória de constitucionalidade por omissão. Ou seja, existe omissão legislativa inconstitucional, é o que diz a nossa Constituição Federal. A única coisa que você está dizendo aí é que tem erros na nossa Constituição. Segundo ponto importante, né? Faz parte do constitucionalismo e da democracia a regra de proteção da minoria, a regra contra a majoritária. Tá bom. Não cabe você fazer plebiscito contra aborto e contra outros temas que jogam a maioria contra a minoria. Primeiro, eu não falei. Esse é o ponto. Primeiro, eu não falei que se fizesse. Foi o primeiro ponto. Segundo, como assim você vai dizer que está se jogando a maioria contra a minoria? Direito da mulher. Não, peraí. Calma, deixa eu acabar esse direito da mulher, deixa eu continuar falando aqui. Eu sou contra aborto, professor. Eu sei disso. E aborto é um tema que, publicamente, todo mundo se coloca contra. Agora, por trás, a 4 paredes, todo mundo pensa 2, 3, 4, 5 vezes. É para isso que tem que tiver que fazer aborto, faz. Que tem vergonha. Mas se você criminaliza, você não impede as pessoas de fazerem aborto. Prenda-se o médico e aquele que fez. Quem foi preso por aborto hoje em dia no Brasil? É o que deve ser feito. Não existe. Esse é o não problema. Existe. Hoje em dia, todo mundo passa a vista grossa. Hoje em dia, o pessoal de classe média baixa, classe média alta, vai na CVC, pega um plano, viaja até a Argentina, a Colômbia, e aborta lá e volta pro Brasil. Ainda compra os vinhos e tal do Brasil. Vamos, seguinte, pessoal. Ou seja, não existe essa possibilidade. Vamos lá, calma. Quando você... Prenda-se o médico. Quando você regula, categórico. você dá permissão. E eu sei o que é vítima. Atenção, o programa está virando aqui agora.